Resolução da Unicamp de 2024, estamos aqui com a prova Q e Y, com a questão de número 45. Essa daqui que é uma das questões mais complicadinhas dessa prova. Ele começa falando que uma quimera é um indivíduo formado por 2 ou mais tipos de células, em que cada um contém um genoma distinto. Então vamos lá. Normalmente os organismos vão ter todas as células com o mesmo genoma, ou seja, com os mesmos genes. Então todas essas células têm os mesmos genes, beleza? Uma quimera não. Uma quimera vai ter algumas células com alguns genes, outras células com outros genes. E aí ele segue dizendo que os machos da espécie de formiga Anaplolepis gracilis são quimeras, ok? Formadas por 2 tipos de células haploides, bastante distintas do ponto de vista genético. Essas células são provenientes de duas linhagens, podendo ser chamadas de linhagem 1 ou linhagem 2. Então, os machos dessa espécie de formiga são quimeras. Eles têm algumas células que vão ter os genes do que ele chama de linhagem 1 e vão ter algumas células com genes da linhagem 2. Ele ainda cita que os machos vão ter células haploides. Isso acontece porque as formigas fazem um processo chamado de partenogênese que eu já vou explicar já. Antes, vamos seguir lendo, tá? As rainhas fêmeas capazes de produzir óvulos, né? As rainhas dessa espécie são indivíduos formados pela fusão. Então, a rainha é formada pela fusão de um óvulo com um genoma característico da linhagem 1 e um espermatozoide com um genoma característico da linhagem também 1. Beleza? Então, a rainha ela é formada pelo óvulo da linhagem 1 com o espermatozoide da linhagem 1 também. Já as fêmeas operárias, que não são reprodutivas, são indivíduos formados pela fusão entre um óvulo da linhagem 1 também, só que tem um espermatozoide com o genoma da linhagem 2. Dito isso, o que a questão quer da gente? A questão falou que, com base em seus conhecimentos e considerando o texto apresentado, pode-se dizer que as diferenças genéticas entre rainhas e operárias se explicam pelo fato de... Vamos parar para conversar um pouco sobre tudo isso. Então, antes de tudo, eu vou relembrar o que é partenogênese e mostrar como ela pode ocorrer nas formigas, tá? Então, vamos rapidinho ver o que significa essa palavra, partenogênese, tá? Partenogênese significa virgem. Por exemplo, o templo, a deusa grega Atenas, lá em Atenas, se chama Parthenon. Por quê? Porque ela é uma deusa virgem, tá? Então, Parthenon é virgem. E Gênese, tá? Minha letra aqui não tá muito bonita, mas Gênese é origem. Então, significa meio que ser originado do virgem. Então, a gente pode resumir aqui partenogênese como a origem de um organismo a partir de um óvulo virgem, não fecundado. Então, quando as fêmeas de uma espécie produzem um óvulo, normalmente esse óvulo é fecundado por espermatozoide, e aí, quando ele é fecundado, forma um zigoto, esse zigoto se desenvolve num embrião que vira um indivíduo. Agora, pode ser o caso desse óvulo não ser fecundado, de não vir nenhum espermatozoide. E mesmo assim, esse óvulo se desenvolver, gerar um embrião e gerar um indivíduo. Isso a gente chama de partenogênese. No caso das formigas, a gente vai ter lá a rainha, beleza? A rainha que vai ter pares de genes, por isso a gente vai chamar ela de diploide, 2N. Essa rainha, ela vai gerar seus gametas, que são os óvulos, ok? Por um processo que a gente chama de meiose, que é um processo que reduz a pleidia, um processo reducional. Então, os óvulos que tinham pares de cromossomos homólogos, né? Era 2N, agora passa a ser N. Reduziu a pleidia, passou de diploide para haploide. Esses óvulos, eles podem se juntar com um espermatozoide. Espermatozoide. Que também é N, tá? Ele também é um gameta, o gameta é N. Quando eu junto esses dois, eu vou formar um zigoto 2N. Beleza? Agora, esse óvulo aqui, ele pode não ser fecundado. Se ele não for fecundado, vai ocorrer a partenogênese. Tá? Que é quando o óvulo se desenvolve sem ser fecundado. E eu vou gerar um zigoto N. Normalmente, nos insetos que fazem partenogênese, como as abelhas e as formigas, né? O macho, ele é definido por ser haploide. Então aqui eu tenho um macho, muitas vezes chamado de bitu, tá? O bitu é haploide.
nas formigas. Assim como o zangão é o macho das abelhas, tá? Também vai ser assim. Agora, quando o zigoto é 2N, ele vai ser uma fêmea. A fêmea, ela vai ser 2N, tudo bem? Sendo que essa fêmea pode ser rainha ou pode ser operária. Isso varia, por exemplo, nas abelhas isso é definido pela alimentação desse filhote. Se ele for alimentado de uma forma especial, pela geleia real, ele vira a rainha. Se ele tiver um alimento comum, ele vai virar uma operária, tá? Que vão ter aí funções diferentes, sendo ambas importantes para caramba para sua sociedade, né? Pro seu formigueiro, para sua colmeia. O que é importante aqui? O texto está falando pra gente que você vai ter machos quiméricos, né? Que são quimeras. E aí, os machos, como a gente viu, eles são N. E eles vão produzir espermatozoides N também. Eles fazem isso por mitose, beleza? Então é um processo equacional. Se eles são N, eles mantêm tudo igual e produzem espermatozoides N. É mitose. Só que esses machos, eles vão ter tanto células da linhagem 1 quanto da linhagem 2. Então eles podem gerar espermatozoides 1 ou 2. Beleza? Então o macho, ele é 1 e 2 ao mesmo tempo, mas ele vai gerar um espermatozoide, que é haploide, né? 1 ou 2, certo? E aí, se for, como o texto fala, se eu tiver a junção de um óvulo, que vai ser sempre da linhagem 1, já que a rainha, né, ela tem só linhagem 1. Então, o óvulo aqui, se ele tem linhagem 1 e ele junta com o espermatozoide da linhagem 1, eu tenho uma rainha, beleza? Eu vou representar aqui pela letra R. Agora, se junta a linhagem 1 mais a linhagem 2, eu tenho uma operária. Legal? É isso que o texto está falando pra gente. E aí, ele está falando das diferenças genéticas entre rainhas e operárias, né? Diferenças genéticas entre rainhas e operárias. A gente pode explicar isso pelo quê? Por exemplo, na A ele fala: pelo fato de os gametas se fundirem nos machos e operárias. E isso fica um pouco estranho, né? Porque as operárias não reproduzem, né? Mas elas são originadas pela união dos gametas. Mas como eu acabei de falar, os machos não, tá? Os machos de formigas não são formados pela união de gametas. Isso fica claro quando ele fala que os machos têm células haploides, ou seja, eles não são formados por união de gametas. Eles são originados por partenogênese. Então você não vai ter união de gametas em machos e operárias. Isso não explicaria também a diferença entre operárias e rainhas. B. Isso se explica pelo fato de os machos conterem células haploides da linhagem 1 e 2. Esse daqui provavelmente é o nosso gabarito, tá? Por quê? Se a gente voltar lá na outra imagem, por que que às vezes a fêmea é rainha e às vezes ela é operária? Bom, você vê que a rainha, ela sempre entrega óvulos da linhagem 1, como ele fala no texto. Mas se o espermatozoide for da linhagem 1, eu tenho um gene diferente, e forma uma rainha. Agora, se o espermatozoide for da linhagem 2, eu vou ter genes diferentes e forma uma operária. Então, eu posso dizer que eu tenho operárias e rainhas por causa que os machos vão ter células tanto da linhagem 1 quanto da linhagem 2. E dependendo da linhagem que vai formar o espermatozoide, eu tenho ou rainha ou operária. Vamos ver as outras? Os machos serem homozigotos. Homozigoto é quando o indivíduo ele tem dois alelos iguais. Por exemplo, indo à genética, né, quando ele é azão, azão, ou quando ele é azinho, azinho. Isso não vai se aplicar aos machos. Por quê? Porque eles são haploides. Ser diploide significa que eu tenho dois cromossomos que têm os mesmos genes e por isso eu posso ter um gene azão e outro gene azão, tá? Ou azinho e azinho. Isso é ser homozigoto. Eu tenho dois genes iguais. Só que como o nosso macho é haploide, ele não tem pares de cromossomos homólogos. Ele tem um cromossomo que não tem o par. Então ele vai ter lá o gene A, mas ele nunca vai ter outro gene. Ele não vai ser azão, azinho, ou azão, azão, ou azinho, azinho. Ele vai ser A, né? Ele vai ser azão ou azinho. Então ele não pode ser homozigoto, não faz sentido. Não pode ser assim. E os machos serem diploides. Os machos não são diploides. O texto fala isso, eu expliquei para vocês, não pode ser. Então só pode ser a letra P, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês têm dúvidas, deixem aqui nos comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, vai ter mais conteúdo desse tipo aqui. E também continuem estudando. E até uma próxima.